Aleluia, glória a Deus, amém. Estamos chegando aqui na nossa transmissão da Célula Guerreiros Valentes. Esta quarta-feira abençoada, estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero desejar agradecer aos irmãos que estão chegando já para compartilhar com a gente nesta noite desta célula, Amém? Glória a Deus. Um abraço a cada um de vocês, Vocês viram que eu estou com uma maquiagem diferente aqui, Mas não tem problema não, só um detalhe. Glória a Deus. Então, nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, compartilhar com os irmãos, falar do amor de Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um dos amados guerreiros valentes, Nós queremos já desde o começo, dizer que estamos felizes, porque Deus tem até aqui nos ajudado, até que o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós damos graça ao Senhor pela sua misericórdia. Nós vamos hoje meditar num pequeno trecho, uma porção da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, grande escritor cristão. Nós vamos meditar do capítulo 6, do capítulo 2, do versículo 6 ao 14. Colossenses não tem capítulo 6, amados? Do capítulo 2, do versículo 6 ao 14. Nós vamos falar da plenitude da vida em Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no versículo 6 do capítulo 2, ele diz: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado nele, abundando em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11. No qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita pela mão, do despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. E o versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus, amém? Um abraço à irmã Dani, que já está chegando por aqui. Então, irmãos, esta palavra ela é maravilhosa, A palavra que fala aos nossos corações. Por isso nós louvamos a Deus e agradecemos pelo Senhor ter nos concedido a graça de compartilhar essa palavra. Antes de, no início, a explanação, nós vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele por todas as suas bondades. Deus querido, Pai amado, te louvamos, Deus, pela tua grandeza e pela tua misericórdia. Senhor Deus, nesse dia tão especial, que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos, a minha vida, Senhor, e possa colocar a sua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O versículo 6 que nós lemos fala: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele. Paulo nos orienta que nós temos que andar no Senhor, porque nós o recebemos, porque nós andamos, temos que andar segundo aquilo que ele determina, segundo a sua palavra, segundo aquilo que ele nos ensina. E o próprio Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que glória a Deus por esta palavra. Veja que Paulo escreve: se já estou crucificado, se aceitei Jesus, se já estou vivendo segundo a sua palavra, se o Senhor já me recebeu como filho, então, se estou crucificado com Cristo e vivo, não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abrimos nosso coração para a sua palavra, quando nós abrimos nosso coração para recebê-lo, então a vida já não pertence mais a nós, mas a Deus, a Jesus. Como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus. Abraço, irmã Vilma. Boa noite, irmã. Deus abençoe, guerreira. Então, irmãos, Paulo fala de uma forma esplendorosa, maravilhosa. Se nós recebemos Jesus em nossas vidas, temos que andar com Ele. Nós temos que andar segundo Ele, segundo a sua palavra, segundo o seu amor, segundo a sua bondade. E Paulo fala de forma tão clara que nós temos que aceitar essa condição de deixar que Cristo viva a nossa vida. Nós já não temos mais vida própria, porque Cristo é a nossa vida. Amém? Irmão Júnior chegando por aqui também, abraços para você, irmão. Então, amado, Cristo é a razão de nossas vidas. Cristo é a razão de nós vivermos. Então, se Cristo está em nós, vivemos como Ele. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, andando como Jesus andou, segundo a sua palavra, segundo o seu amor. Amém? E o versículo 7 diz: enraizado. Essa palavra é muito interessante, irmão. Enraizado fala de plantados, firmados, fixados. Diz mais: enraizados e edificados nele. A palavra do Senhor nos edifica, nos firma no Senhor, nos enraiza. Então, uma árvore, ela só se sustenta em pé porque ela está enraizada no solo. Então, nós precisamos ter essa raiz na palavra, essa raiz no amor de Deus, ser edificado como um bom edifício, no Senhor Jesus. E diz mais, no versículo 7, enraizado e edificado nele e confirmado na fé, assim como foste ensinado nela, abundando em ação de graças. Ação de graças. Nós vivemos na época da dispensação da graça, do amor abundante de Jesus Cristo. E o próprio Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, na primeira carta, no capítulo 16, versículo 13, ele diz: vigiai, estais firme na fé, portai-vos corajosamente e fortalecei-vos. Então, amados, ele está dizendo que nós devemos ser enraizados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé e nos portar de forma valorosa, de forma corajosa, nos fortalecendo na palavra e na força do seu poder. Amém? Então, esta é a palavra. Edificados, confirmados na fé. Jesus tem nesta noite para nós esta palavra, que nós temos que estar enraizado nele,
edificado nele, para que ele possa então viver a nossa vida, né? Como nós falamos antes, a nossa vida agora é a vida de Cristo, é Ele que vive a nossa vida. Versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não segundo Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não se amolde, na versão atual, ele diz: não se amolde às condições deste mundo, mas renovai-vos. É isso que ele está dizendo, sabe, irmãos? Nós não temos que dar ouvido a vozes estranhas, a voz que não nos traz edificação, que nos traz conceito de homens, que às vezes tenta nos enganar, que às vezes tenta nos colocar a palavra de descrédito no Evangelho. Nós temos que andar enraizado na palavra de Deus. A palavra do Senhor é a bússola da nossa direção. A palavra do Senhor é o manual, né, do que nós usamos para seguir a nossa vida. Muitas pessoas tentam às vezes nos trazer palavra que nos enfraquece, que nos põe em dúvida quanto à nossa fé. Mas nós não podemos deixar nos levar por essas palavras. Que palavras enganosas, palavras vãs, voz que não se identifica com o Evangelho, não nos edifica. E quando se ouve voz que não é a voz de Deus, às vezes traz problema para nossas vidas. Eu sempre cito o exemplo da nossa matriarca Eva. Ela ouviu voz estranha, ela ouviu vozes que não eram de Deus, e então ela caiu no pecado, porque ela ouviu vozes e seguiu a voz que não era do Senhor, que não era a palavra de Deus que estava falando. Amém? Então nós não podemos nos deixar levar, por fábulas, por contendas, vãs contendas. Quantas pessoas às vezes entram em discussões de religião, de genealogia, disso e daquilo. Não, irmão, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Pastora Seita chegou por aqui já também. Glória a Deus. Amém. Olha que diz o versículo 9, amados. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente. Por que corporalmente? Porque fala do corpo, do nosso corpo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E João escrevendo lá no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 16, ele fala: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados, nós devemos viver, seguir, obedecer, caminhar com Cristo, porque Ele é a razão da nossa vida. A Ele nós estamos seguros, a Ele nós estamos firmes na Sua palavra, naquilo que Ele nos orienta. Glória a Deus, Pai querido. Versículo 10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Essa palavra perfeita nos leva, a meditar o estado perfeito do varão, do varão em plena plenitude do Senhor. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito.
anda na minha presença e ser perfeito. O pastor Israel sempre fala nas suas ministrações que às vezes, não conseguimos ser perfeitos, mas precisamos ser sinceros. Então, esta palavra nos leva a perseguir esse projeto de perfeição. Se não conseguimos, talvez, mas temos que perseguir. É aquilo que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então nós temos que andar, como nós lemos lá no versículo anterior, nós temos que andar com Cristo, porque nós já o aceitamos. Então se nós o aceitamos, nós andamos com Ele. Então nós temos que buscar sempre essa condição de estar perfeito nele. Porque Ele é a cabeça de todo principado, de toda potestade. Ele é a cabeça de tudo que se refere a poder. Porque Ele é o poder. Ele é o poder. O Senhor Deus, o nosso Jesus, tem todo o poder e todo o domínio nos céus e na terra. E Ele domina todas as coisas. Ele domina tudo o que existe. E tem um versículo na Bíblia, lá nos Evangelhos, que fala que todos os nossos cabelos estão contados e não cai um sequer sem a permissão dele. Porque Ele tem o poder e o controle. O governo de Deus não pode ser afetado. O governo do Senhor não pode ser mudado, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Todo o poder está nele. Toda a força está nele. Toda a majestade está em Jesus, nosso Rei. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus 5,48 fala assim: sede vós perfeitos, por como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Temos então, amados, esse projeto, este propósito em nossas vidas de buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, Eu estou recebendo uma visita aqui na transmissão de uma pessoa muito maravilhosa, meu irmão Lupercio Reis Rocha, lá de Conceição do Araguaia. Meu abraço, meu irmão Lupercio, que Deus te abençoe. A você, a irmã Zeni, toda a sua família maravilhosa. Amém? Continuemos. Então, como eu estava falando, devemos, pois, buscar a perfeição de Cristo para nossas vidas. Porque assim como nosso Pai é perfeito, nós também devemos ser perfeitos, como disse Jesus lá em Mateus 5,48. O versículo 11 diz: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão, não a circuncisão da marca feita pelo corpo, do corpo na carne, mas pela circuncisão de Cristo. Como os irmãos sabem, a circuncisão era uma marca utilizada pelos hebreus, para ter uma identificação, uma separação diante de Deus. Era uma marca, era um sinal que eles carregavam, uma marca física que era feita na própria carne. Mas hoje nós vivemos no tempo da graça. Portanto, nós não precisamos mais fazer esse sacrifício da circuncisão da carne, porque nós estamos vivendo pela circuncisão de Cristo. Cristo já fez a circuncisão por nós. Quero mandar um abraço muito especial para minha sobrinha linda e maravilhosa, que Deus abençoe, lá em Londres. Minha sobrinha Nazaré Carvalho. Um abraço para você, para o seu esposo, para os filhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Tá, sobrinha? Então, amados, Jesus já circuncidou por nós. A sua carne foi marcada na cruz do Calvário. A sua carne já recebeu a marca na cruz do Calvário. Então nós somos circuncidados
pela circuncisão de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15, Paulo diz: porque em Cristo, essa palavra é tremenda, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura em Cristo. Que maravilha! Abraço aqui também para Micaela Valadão. Micaela Valadão, uma pessoa maravilhosa, né? A minha sobrinha querida. Deus te abençoe, tá, filha? Chegou também o pastor Adélio. Pastor Adélio, meu pastor, Deus abençoe também. Fala aí, pastor Adélio, quero mandar um abraço especial para ele, né? Que hoje ele está cantando parabéns, né? Está fazendo aniversário. Deus te abençoe, meu pastor. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, com graça, amor e toda a sabedoria que o Senhor tem. Tá? Deus abençoe o Senhor e a sua maravilhosa família. Então aqui falávamos que em Cristo, Paulo escreveu lá em Gálatas, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o importante é ser uma nova criatura. Porque o próprio Jesus falando a Nicodemo lá em João capítulo 3, ele diz: o importante é nascer de novo. Paulo escrevendo no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz, né? Porque quando estamos em Cristo, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Isso é que é importante. A circuncisão dos hebreus, que era marca na carne, nenhum valor tem para nós que vivemos segundo a graça de Cristo, porque Jesus já foi circuncidado por nós na cruz. A sua carne já foi marcada ali naquela cruz. Então, o importante é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, estão entendendo direitinho, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar. Versículo 12. Olha que palavra. Paulo escreve aqui aos Colossenses: se vós estáis sepultado com Cristo no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós tomamos a disposição de ser batizado, ali nós somos sepultados, o velho homem, a velha natureza, os pecados, a velha identidade é sepultada com Cristo no batismo. Quando nós entramos na água, saímos uma pessoa renovada, com um novo nome escrito no livro da vida nos céus. Ali nós ganhamos uma nova identidade. E diz também: mas se nós fomos sepultados, nós também ressuscitamos com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus não está mais no sepulcro. E sempre eu faço sempre eu faço uma observação, irmãos. É apenas uma forma que eu penso, né? Que eu vejo as pessoas às vezes comentar sobre a ressurreição de Cristo. E eu fico pensando, os grandes homens, os grandes estadistas que existiram desde Abraão até nossos dias, grandes homens, grandes profetas, grandes reis, grandes presidentes, grandes pregadores, pastores, homens de Deus que morreram e que encontram aguardando ressurreição pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Em algum lugar, algum ponto do universo, se acha uma lápide com o nome deles. Mas lá em Jerusalém, naquele lugar que se diz o sepulcro de Jesus,
que a tradição oral determina que seja o sepulcro de Jesus, ali tem apenas uma plaquinha que diz: ele não está mais aqui. Amém, irmãos? Então nós fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitamos com ele pelo poder de Deus na sua morte. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos também com ele. Essa ressurreição, né, nós ressuscitamos também com ele para a glória dos filhos do seu amor, que leva-nos a aguardar a ressurreição final no dia que Cristo vier. Isso é maravilhoso, amados. Nós estamos sepultados com Cristo. Eu tenho uma nova identidade. Você tem uma nova identidade nos céus. Um novo nome que Deus escreveu. Um memorial, como diz lá em Malaquias. Um memorial que Deus escreveu ali, o seu nome. E o versículo 13 diz: e quando vós estava morto nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente, né, com o Senhor Jesus, falando, Deus nos vivificou juntamente com Jesus, perdoando-vos todas as nossas ofensas. Glória a Deus. Isaías 53 diz: ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões foram levadas na cruz do Calvário. Olha o que Paulo escreveu lá aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E diz mais no versículo seguinte: isso não vem de nós, é um dom de Deus, o dom da graça da salvação que nos alcançou. Abraço a Estevão, Deus Vieira também está assistindo. Deus seja contigo, tá, meu irmão? Então nós estávamos outrora, irmão, mortos em nossos pecados, nossas ofensas, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O sacrifício de Jesus foi suficiente para a nossa salvação. E pela graça sois salvos. Salvo. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Esse versículo 14, irmão, ele é tremendamente maravilhoso. É um versículo que nós devemos ler, reler, meditar, remeditar, repensar todos os dias, todos os momentos. Porque é um versículo que fala que Jesus já pagou a nossa dívida. Jesus já tomou o nosso cheque pré-datado. Olha só que diz a palavra: havendo riscado, havendo anulado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que maravilha, amados! Jesus pagou a nossa dívida. Satanás não tem o direito de nos cobrar nada, nos acusar de nada. Já está pago, porque Jesus pagou. Olha quem está chegando aqui hoje à noite, Leidiane. Um abraço para você, sobrinha. Um abraço para o Johnny, para a Carolzinha, para o Jonathan. Família maravilhosa. Então, amados, Satanás não tem mais o nosso cheque pré-datado, a nossa promissória, porque Jesus já riscou e cravou ela na cruz. Pelo seu sacrifício,
Ele tirou todo o poder de acusação da mão de Satanás. Pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo favor que nós não merecemos. Vocês estão entendendo a grandiosidade desta palavra? Vocês estão entendendo quão maravilhosa é esta palavra? Eu fui comerciante, irmãos, durante muito tempo. E era normal, né, a gente comprar mercadoria e assinar duplicata, assinar cheque pré-datado. E no dia do vencimento, as pessoas vinham cobrar. Porque nós estávamos devendo. Quando Adão pecou, ele assinou um cheque e transferiu a Satanás o poder do controle da humanidade, do qual nós estamos incluídos. Mas um dia Jesus, Filho amado do nosso Deus, único, primogênito dos céus, ele foi levado à cruz do Calvário. E ali ele tomou essa dívida, essa cédula da mão de Satanás e rasgou, como diz aqui. Cravou na cruz. Nenhum poder Satanás tem mais sobre as nossas vidas, porque Jesus já pagou o preço. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque vós foste comprados por bom preço. Preço de sangue, né, irmãos? Vós foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nossos corpos, nosso espírito pertencem a Deus, porque Jesus já pagou o preço. Então nós dizemos, normalmente nós falamos assim, eu fui salvo pela graça. Pois não é, irmãos, mas não é de graça. Nós somos alcançados pela graça, mas teve um preço que já foi pago. Este versículo que nós lemos, versículo 14, meus queridos, nós temos que meditar nele a cada instante das nossas vidas. A cada minuto. E dizer glória ao Senhor, porque Jesus já pagou a minha dívida que tinha com Satanás. Hoje nós somos livres, porque ele cravou na cruz toda a nossa dívida. Amém? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ordenança de pecado, de leis, eis a qual de alguma maneira era contra nós, ele a tirou do meio de nós e cravou na cruz. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Então Paulo diz que nós temos que viver pela plenitude do amor de Cristo, na plenitude do seu poder, na bondade da sua graça, na misericórdia do seu amor. Veja que Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele fala a mesma coisa lá que nós lemos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, né? Vou voltar aqui para que a gente possa meditar aqui. Olha só, versículo 12 diz: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé do poder de Deus. E lá no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, se nós já fomos resgatados por Cristo, se ele já pagou a cédula de dívida que existia contra nós,
Se nós já ressuscitamos com Ele na graça do seu amor, então nós devemos pensar sempre em Cristo. Pensar em Cristo, viver Cristo. Sonhar Cristo, sabe? Eu fico meditando às vezes, eu falei na palavra que eu estava trazendo aos irmãos, sobre isso, que às vezes nós passamos muito tempo fazendo uma coisa, fazendo outra, num a fazer, no outro a fazer, e a nossa memória começa a desvencilhar para isso ou para aquilo, e esquecemos de pensar nas coisas que são de cima. A nossa memória, a nossa mente tem que estar fixada em Cristo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nessas coisas. Pensai nessas coisas. O que temos pensado, irmão? Em que temos pensado? Em que temos dedicado o nosso dia, a nossa noite, né? Dia e noite. Em que temos dedicado o nosso tempo? Às vezes, nós gastamos muito tempo pensando em tantas coisas e gastamos tão pouco tempo pensando nas coisas de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Então, Deus é a razão da nossa vida. Olha, Lúcia Valadão, né? Irmã poderosa no Senhor. Deus te abençoe, minha irmã, lá no Pará. Então, amados, nós não podemos perder tempo pensando em coisas que não nos edificam, fazendo coisas que não nos edificam. Vocês estão entendendo? Nós temos que dedicar ao Senhor a nossa vida, porque Ele já dedicou a sua vida a nós. Jesus já dedicou toda a sua vida a nós. Ele entregou a sua vida por nós. Então devemos, por gratidão, também entregar a nossa vida a Ele. Entregar o nosso pensamento, entregar nossos bens, entregar tudo. Tudo que nós temos pertence a Ele. Nós somos os mordomos do amor de Deus. Amém? Pedro, escrevendo lá na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois a geração eleita. Eleita por quê, irmão? Eleita pelo amor de Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha, irmãos! Nós somos uma geração eleita, escolhida, separada. Amém? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido que foi comprado. Se adquire uma coisa quando compramos. E nós já fomos comprados para Deus. De lá em Apocalipse, nós fomos comprados para Deus. Para que anuncieis as virtudes. Quais são as virtudes de Deus? Quais são as virtudes daquele que vos chamou das trevas? Amor, graça, misericórdia, bondade. São tantas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz:
que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sebastião Francisco Júnior, lá em Catalão, né? Acho que é Catalão, né, irmão? Deus te abençoe também. Glória seja dado a Ele por sua vida. Mas o fato, irmãos, é que nós pensamos às vezes pouco em Deus. E nós vemos às vezes, muitas vezes, né, pessoas que estão alheio às coisas de Deus, alheio às coisas da igreja, da casa do Senhor, né? Então, nós temos que nos dedicar a nossa vida a Deus. Nós perdemos tempo demais com as coisas que não traz crescimento e nenhum benefício para a nossa vida, para a igreja do Senhor, para o reino de Cristo. Nós temos que nos preocupar com as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O próprio Cristo, escrevendo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas são privilégios. São supérfluos, irmãos. Porque o que é importante é o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para que as demais coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, seja acrescentada à nossa vida. Não é o contrário. Eu falo assim, irmão, porque muitas vezes, durante muito tempo, eu trabalhei, eu era empregado, até me aposentar. Eu trabalhava numa grande empresa. E quantas vezes, amados, eu levantava pela manhã, às vezes já em cima da hora, como diz meu amigo Antônio Luiz, e aterrava os pés para o serviço. Não me preocupava em primeiro buscar a Deus. Oh, irmãos, como isso não deve acontecer na vida de cada um de nós. Primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Nossos joelhos não servem para caminhar, mas servem para ser dobrado e buscar a Deus. Amém? Chegando já quase ao final da nossa palavra de hoje, né? Que maravilha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Pedro escreveu: vós que em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que palavra, irmãos. Em outro tempo nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Em outro tempo nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Porque Jesus é maravilhoso. Deus está buscando o cheiro do bom perfume de Cristo. E de onde ele provém toda justiça, toda bondade, todo amor, toda força e vigor necessário para fazer a diferença na comunidade em que vivemos. O bom perfume de Cristo tem que estar sobre nossas vidas. Sabe, amado, às vezes nós entramos no elevador e alguém passou por ali há pouco tempo usando determinado perfume. Nós passamos ali 10 minutos depois, aquele perfume está lá, exalando. O perfume de Cristo é muito mais eficiente. Quando nós temos Jesus em nossas vidas, o cheiro do bom perfume de Cristo, ele exala por onde quer que nós passamos. Porque esse cheiro, este perfume, ele é transferido, ele é representado
pela bondade, pelo amor que nós tenhamos com outras pessoas, com nossos irmãos. Então, pensemos nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Boa noite, irmã Taline. Deus te abençoe, irmã guerreira, valente. Você, irmão Luiz Fernando, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Então, que Deus possa tocar o coração de cada um dos irmãos, amém? Então, nós estamos assim chegando ao final da palavra de hoje. Quero agradecer aos irmãos, mandar um abraço para os nossos guerreiros, né? Um abraço especial ao pastor Adélio. Que Deus abençoe o senhor, pastor, e dê muitos anos de vida. Irmã Dani, irmã Luzia, né, que está assistindo a gente também, né? Irmão Júnior, irmã Gismara, irmão Luiz Fernando, a irmã Taline, todos os guerreiros valentes, tá? Que Deus possa abençoar cada um, amém? Irmão Dali, que está assistindo conosco hoje, Deus abençoe, né? E também eu quero fazer uma menção especial aos nossos guerreiros kids, né? Hoje eu achei engraçado essa expressão, guerreiros kids. A Isadora, a Sofia, o Estevam, o Luiz Eduardo, o Pedro Lucas, o Isaac, a Aninha, o Pedro Arthur, esses guerreirinhos de fé. Oh, maravilha! Deus seja louvado para todos sempre, né? Mandando escrever aqui amém. Então, um abraço para todos os nossos guerreiros, irmã Vilma, irmã Regina, irmão Rafael, Camila, né? Irmã Cláudia, né? Irmão Daniel, a outra irmã Camila Correia, né? Então, Deus abençoe todos os irmãos, amém? Também uma referência ao pastor Israel e à pastora Ana. Obrigado, irmã Lúcia Valadão. Palavra do Senhor que fala aos nossos corações, amém? Então nós estamos assim encerrando a nossa célula de hoje, agradecendo a Deus por sua palavra, pelo seu amor, pela oportunidade, irmãos. O Evangelho é oportunidade. A nossa vida vive de oportunidade. Nós temos que aprender a pegar toda a oportunidade de falar do amor de Deus. Não podemos deixar, de maneira alguma, de aproveitar a oportunidade de falar de Jesus. De falar que Ele morreu por mim e por você. Obrigado, meu irmão Júnior. Deus te abençoe também, tá? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Querido Pai, querido Deus, te damos graças, Senhor, por esta palavra que falou ao meu coração. E que eu creio, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que falou também ao coração dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo essa transmissão. Meu Deus do céu, abençoe, Senhor, Deus, cada família, Deus, que está assistindo, também aqueles que não puderam assistir, Senhor. Deus do céu, encha nossas vidas com o Teu amor. Pai, nos cerca pela frente e por trás. Nos guarda, Senhor, da enfermidade. Nos guarda, Pai, da doença, Senhor, transmissível, da peste perniciosa. Nos livra do mal, Senhor. Guarda teus filhos, guarda a tua igreja. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique todos na presença de Deus. E que o Deus poderoso, que o amor de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, né? Um abraço aqui para a Valci, ela apareceu a fotinha dela ali, né? Valci, Deus abençoe, tá? Então que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus.